Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos tratar de um tema que eu já tratei aqui na TV Caminho Livre, mas como tem gente nova chegando praticamente todos os dias aqui, gente que não teve oportunidade de ver os primeiros vídeos aqui, onde nós tratamos de diversos assuntos, nós vamos tratar do assunto graça preveniente novamente, tá? Para isso, quero ler aqui uma nota de rodapé do livro Questões sobre Doutrina, página 295. Presta atenção nisso. Todo o nosso estudo bíblico de hoje será baseado nessa nota de rodapé aqui. Esta sessão teria sido fortalecida por um debate sobre o conceito arminiano-wesleyano da graça preveniente. A graça preveniente, olha isso aqui, gente, presta atenção. A graça preveniente é aquela que antecede a graça salvadora. Então veja, segundo a orientação teológica arminiana, existe um negócio chamado graça preveniente que antecede a graça que salva, que efetivamente salva, tá? Ela antecede a graça que salva, essa tal graça preveniente. E o que ela faz? Vamos lá. Ela, a graça preveniente, desperta os indivíduos para a necessidade de arrependimento e fornece o desejo de exercer o livre-arbítrio para aceitar a graça salvadora de Deus. Veja, duas coisas que, segundo a orientação arminiana, arminiano-wesleyana propugna, como sendo graça preveniente, duas coisas que essa tal graça preveniente produz. Primeiro, ela desperta os indivíduos para a necessidade de arrependimento e fornece o desejo, veja, o desejo de exercer o livre-arbítrio para aceitar a graça salvadora. Que maravilha, hein? Que coisa boa a graça preveniente faz com o cidadão. Desperta para a necessidade do arrependimento e fornece o desejo de exercer o livre-arbítrio para aceitar a graça salvadora de Deus. E olha, assim, mesmo o uso do livre-arbítrio é um ato da graça de Deus. Aquela graça preveniente estendida a todas as pessoas através da intercessão do Espírito Santo. Vamos analisar isso aqui? Vamos analisar isso? Então perceba, a graça preveniente, segundo o arminianismo, produz duas coisas: o despertar para a necessidade do arrependimento e o fornecimento do desejo de exercer o livre-arbítrio para aceitar a graça salvadora. E aí o arremate vem no final aqui, quando a nota diz: assim, mesmo o uso do livre-arbítrio é um ato da graça de Deus, aquela graça preveniente estendida a todas as pessoas através da intercessão do Espírito Santo. Vamos analisar isso. Então quer dizer que a graça preveniente é estendida a todas as pessoas. Preste atenção nisso. Esse todas as pessoas aqui são todas as pessoas sem exceção. É algo universal. É algo universal. Então analisa. Se essa tal graça preveniente, primeiro, é estendida a todas as pessoas sem exceção, através da intercessão do Espírito Santo, e ela produz duas coisas. Primeira coisa que ela produz, segundo aqui,
desperta os indivíduos para a necessidade de arrependimento. Então, se ela é oferecida a todas as pessoas, estendida, perdão, não é oferecida, estendida. Ela desperta os indivíduos para a necessidade de arrependimento e fornece o desejo para que, através do livre-arbítrio, a pessoa possa aceitar a graça salvadora de Deus. Fornece o desejo. Isso aqui que é muito interessante também. Muitíssimo interessante. Olha, se a graça preveniente, que é, segundo a nota de rodapé adventista aqui, do livro adventista, estendida a todas as pessoas, e ela produz duas coisas: primeiro, o despertamento para a necessidade de arrependimento, e depois o fornecimento do desejo para aceitar a graça salvadora de Deus. Por que as pessoas rejeitam? Aí alguém pode dizer, é porque não desejaram ser salvos. Não quiseram. Não, mas pera lá, deixa eu ver se eu estou entendendo. Mas se a graça preveniente é estendida a todas as pessoas, se todas as pessoas aqui é universal, tá? É sem exceção. Ela chega em todas as pessoas. Chega no João, chega na Maria, chega no José, chega no Pedro. E o entendimento dessa graça preveniente propugna o quê? Que ela primeiro fornece o quê? O despertar para o arrependimento. Ela desperta a pessoa. Puxa vida, preciso me arrepender dos meus pecados. Então ela faz isso, a graça preveniente. Faria isso. Desperta. Preciso me arrepender dos meus pecados. Aí depois disso, o que ela faz? Ela fornece o desejo para aceitar a graça salvadora. O desejo. Ela que fornece o desejo para que você aceite depois a graça que verdadeiramente salva. Não é a graça preveniente que salva, mas ela fornece o desejo para você, através do seu livre-arbítrio, aceitar a graça que salva. E ela é estendida a todas as pessoas. Então cabe a pergunta, por que todas as pessoas não desejam ser salvas? Por que todas as pessoas não desejam ser salvas? Se a graça preveniente é estendida a todas as pessoas e ela produz duas coisas. Produziria duas coisas. Primeiro, o despertar para o arrependimento e depois o desejo para aceitar a graça salvadora de Deus por meio do livre-arbítrio. Ora, se ela fornece o desejo para aceitar a graça salvadora de Deus e ela é estendida a todas as pessoas, automática, obrigatória e necessariamente, teríamos que deduzir disso que todas as pessoas deveriam o quê? Desejar a salvação, já que a graça preveniente é estendida a todas as pessoas. Então quer dizer que aí a graça, suponhamos que eu sou um ímpio, não regenerado, e a graça preveniente, como está afirmando a nota adventista aqui, é estendida a todas as pessoas. Eu sou um ímpio não regenerado, a graça preveniente chega até mim. Primeiro ela me desperta para o arrependimento dos meus pecados. Puxa vida, os meus pecados são graves, são erros, falhas, defeitos graves. Eu estou arrependido, estou triste com as minhas ações pecaminosas. Ela chega até mim, primeiro faz isso, desperta para arrependimento dos meus pecados. Estou triste por conta dos meus pecados, tenho magoado Deus. Aí ela faz o quê? Fornece o desejo para que eu possa aceitar a graça salvadora. Ela fornece o desejo. Ela chega em mim, desperta para arrependimento dos pecados e fornece o desejo para que eu aceite a graça salvadora. Ela fornece o desejo. Aí então, depois de fornecer o desejo, se ela fornece o desejo de aceitar a graça salvadora de Cristo,
necessária e obrigatoriamente, eu vou aceitar a graça de Cristo. Cristo morreu em meu lugar, assumindo a minha condenação, a minha culpa e a penalidade dos meus pecados. Então, eu aceito. Eu aceito a substituição de Cristo. Eu aceito. Agora eu desejo ser salvo. Veja, eu estou me utilizando como exemplo de alguém que aceitou a ação propositiva da graça preveniente. Certo? Eu interpretei o papel agora de alguém que aceitou o desejo de ser salvo por meio dessa tal graça preveniente, através da qual eu aceito a graça salvadora de Cristo. Agora, suponhamos que eu, ímpio, não regenerado, já que a graça preveniente é estendida a todas as pessoas, pressupõe-se com isso que seja sem exceção, né? Seja uma extensão universal, um oferecimento universal, né? Dessa graça preveniente. Eu sou um ímpio, não regenerado. A graça preveniente chega para mim. Primeiro, desperta-me para o arrependimento dos meus pecados. E depois fornece o desejo, segundo a nota. Ela chega até mim. Mas eu não vejo necessidade de me arrepender dos meus pecados. Eu sou um bom cidadão, sou um bom pai de família, não roubo, não mato, né? Não minto, não adultero, não cobiço, respeito meu pai e minha mãe, honro meu pai e minha mãe. Arrepender do quê? Minha vida é uma vida ordeira, de salvação em Cristo. Por que eu estou representando esse papel de alguém que acha que não precisa se arrepender dos pecados e portanto, não vê necessidade em aceitar a graça salvadora de Cristo? Porque, veja, nem todos aceitam a graça de Jesus. Se a graça preveniente produziria despertar para arrependimento e fornecimento do desejo para aceitar a graça salvadora de Cristo, todas as pessoas sobre quem a graça preveniente é aplicada ou é estendida teriam que necessariamente aceitar a graça salvadora de Cristo, porque ela produz o desejo. Aí ela chega numa determinada pessoa, mas eu não desejo. Não, mas eu estou aqui, a graça preveniente chegando. Eu estou aqui oferecendo o desejo para você ser salvo. Mas eu não desejo. Eu não quero. Mas a graça, ela vem para fornecer o desejo. Não, mas eu não quero. Eu tenho ou não tenho livre-arbítrio? Eu tenho livre-arbítrio, então eu não quero. Não, mas a graça está aqui oferecendo o desejo para você. Mas eu não quero. Gente, analisa o seguinte. Graça preveniente fornecendo desejo para aceitar a graça salvadora de Cristo. E a graça preveniente é estendida a todas as pessoas. Vocês estão vendo a birutice, a patetice de aceitar esse conceito como sendo um conceito verdadeiramente bíblico? Vocês estão vendo a patetice disso? Vocês estão percebendo a grande contradição implícita aqui nesse negócio de graça preveniente? De novo, se ela é estendida a todas as pessoas sem exceção. O texto não está citando aqui o sem exceção. O sem exceção é uma presunção a partir do que está escrito. Todas as pessoas. Se não especifica quem são essas todas as pessoas, obviamente eu tenho que presumir que são todas as pessoas da face da terra. A graça preveniente é estendida a todas as pessoas. Aí ela tem que produzir despertar contra o arrependimento e desejo para aceitar a salvação. Ela faz isso. Duas funções que ela tem. Então, obviamente, todas as pessoas teriam que aceitar a salvação pela graça de Cristo.
teriam que aceitar, porque a graça preveniente, ela supre essa lacuna, essa falta. Despertar do arrependimento dos pecados, né? Desperta os indivíduos para a necessidade de arrependimento e fornece o desejo de exercer o livre-arbítrio para aceitar a graça salvadora. Vocês estão percebendo isso? Esse negócio de graça preveniente é um artifício criado pela orientação teológica arminiana wesleyana para não aceitar o que a Bíblia diz. E agora a gente vai para a Bíblia. O que a Bíblia diz acerca da nossa salvação. Olha aqui. Primeiro vamos ler Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Portanto, veja, quem é que começa a boa obra em nós? É a graça preveniente? Não, é um ser, é uma pessoa. E ela atende pelo nome de Espírito Santo. Por ordem de Deus Pai e Deus Filho. O Espírito Santo foi enviado por Deus Pai e Deus Filho. E esta pessoa, que atende pelo nome de Espírito Santo, veja, o que Paulo diz? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até quando? Até o dia de Cristo. Ou seja, esta pessoa não nos deixará, não deixará a obra pela metade, porque a obra começou através dela, através da iniciativa dessa pessoa, Espírito Santo. Ela começa, ela termina. Ela não deixa a obra inacabada. Aí vem o arminiano e diz, a gente tem que perseverar até o fim. É óbvio que a gente tem que perseverar até o fim, mas perseverança não é causa de salvação. Perseverança é o efeito da salvação sobre você. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você persevera porque o Espírito Santo age em você. Você não persevera porque não existe eleição e predestinação divina sobre você. Você não persevera porque Deus veio, te salvou num primeiro momento e agora você se vira. Você tem que se virar sozinho e ficar na sua sorte, como diz Ellen White no Grande Conflito, diante de Deus. Cada um na sua sorte. Se vira agora, meu filho. Eu já fiz, eu já comecei a obra. Agora o término é com você. Ora, bolas, é isso que a Bíblia diz? Não. Aquele que começou boa obra em você, ele mesmo vai completá-la. Até quando? Até quando Jesus voltar. Não tem esse negócio do Espírito Santo começar uma obra e deixá-la inacabada. E olha o que mais. Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Se é Deus que efetua em nós, crentes, olha, o que Ele efetua em nós? Tanto o querer como o realizar. O querer. Aquilo que os arminianos atribuem à graça preveniente. O desejo para aceitar a salvação. Quem é que efetuou em nós esse desejo, esse querer ser salvo? Filipenses, o próprio apóstolo aqui em Filipenses mesmo disse, aquele que começou a boa obra em nós. Ele começa a boa obra em nós, nos convencendo, nos persuadindo. É o Espírito Santo que faz isso. Ele começa. Se ele começa, ele termina. É ele que efetua em mim o querer. Mas, veja, quando ele faz isso, ele não mete o pé na porta do nosso coração. Ele não age de forma arbitrária e violenta contra nós. Não. Ele simplesmente nos convence, nos persuade. Ele triunfa sobre a nossa má vontade, que é natural em todo ser humano. E aí, o que ele faz? Olha aqui, Tiago, capítulo 1. Tiago, é isso mesmo, Tiago, capítulo 1, 16 a 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos.
toda boa dádiva. Veja que Paulo em Filipenses fala da boa obra. Tiago está falando da boa dádiva. E todo dom perfeito. Dom você não tem, você recebeu, é dom, presente. São lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda de opinião em relação a você. Ele te concedeu um dom. Paulo vai dizer em Romanos que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quem foi que tomou a iniciativa de te dar alguma coisa? Deus. Quem que começa a boa obra em você? Deus, por meio do Espírito Santo. Se ele começa, ele termina. Até o dia de Cristo. Então toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de onde? Vem do Pai das luzes. Do Pai direto para nós. O Pai não muda. Ele não sofre nenhum tipo de mudança ou variação. Verso 18. Pois, segundo o seu querer do Pai, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Veja, teve que ser segundo o querer do Pai esse produzir em nós o novo nascimento. Por quê? Porque nós, enquanto seres humanos naturais ou carnais, não desejamos a salvação. Aí vem o arminiano e cria o conceito graça preveniente, que primeiro desperta para a necessidade do arrependimento e depois fornece o desejo para aceitar a salvação. E essa graça preveniente, pasmem os senhores, segundo o arminianismo, é estendida a todas as pessoas, pelo amor de Deus, gente. Vamos raciocinar segundo a própria ótica daquilo que vocês estão propondo. Vamos raciocinar segundo a própria lógica daquilo que vocês estão propondo. Se a graça preveniente é estendida a todas as pessoas e ela fornece o despertar para a necessidade do arrependimento e o desejo para aceitar a salvação pela graça de Cristo, todas as pessoas teriam que ser salvas, porque ela fornece justamente aquilo que o pecador naturalmente não tem. E o que é? O desejo. Mas aí a graça preveniente chega num determinado cidadão para fornecer o desejo para ele aceitar a graça salvadora de Cristo, aí o cidadão diz, não quero. Não quero. Mas como você não quer se eu estou aqui oferecendo o desejo? Não, mas eu não quero. A graça fornece o desejo, mas aí determinados cidadãos, como acontece, né, não deseja. Se ela é estendida a todas as pessoas. E nós sabemos, veja, a teoria é uma coisa, agora a realidade é outra. Há um abismo intransponível entre a teoria, daquilo que seria a graça preveniente, e a realidade do que acontece no mundo. Nem todas as pessoas aceitam Jesus. E nós sabemos que nem todas aceitarão. Então, qual é a efetividade e a eficácia dessa tal graça preveniente que fornece primeiro o despertar para a necessidade do arrependimento e depois o próprio desejo para aceitar a graça salvadora de Deus? Que patetice essa do arminianismo. Aí o arminianismo vem posar de sábio, né? De donos da verdade, aqueles que detêm a verdade contra nós calvinistas que somos e falamos pelo diabo. É muita patetice, é muita birutice o negócio desse, gente. Vocês estão brincando. Vocês estão de brincadeira. Usem o vosso cérebro que Deus botou dentro da sua caixa craniana. Usem o vosso cérebro para pensar. Você tem preguiça de pensar? Se você tem preguiça de pensar, você será enganado. João 3, 5 a 8. Naquele diálogo que Jesus teve com Nicodemos, nós temos um vislumbre do que acontece quando o Espírito Santo trabalha em nós, opera em nós. E do que ele faz em nós. Olha, respondeu Jesus, em verdade te digo para quem? Nicodemos, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água e Espírito é uma metáfora para a palavra de Deus, vontade de Deus. Água e Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. Veja, água e espírito estão fora de nós. Não são elementos constituintes que estão em nosso ser. Não fazem parte da nossa essência. O Espírito Santo age fora de nós, mas é em nós. Ele está fora de nós e age em nós. Água é uma metáfora para a palavra de Deus, é um tipo da palavra de Deus. Espírito e água não pode entrar no reino. Ou seja, se você não nascer do Espírito é isso, irmão. Não é nascer de você mesmo, segundo o seu livre-arbítrio, que foi provocado por uma tal graça preveniente, que foi estendida, supostamente, a todas as pessoas, fornecendo o desejo para que elas aceitem a salvação. Vamos lá, o que é nascido da carne é carne. Veja, você quando chega ao mundo, chega na condição de carne. Você vai continuar sendo carne, a menos que o Espírito opere em você. O que é nascido da carne é carne. E carne para nada aproveita, disse Jesus em São João 6,63. A carne é inimiga de Deus, pende para a morte. Não pode agradar a Deus porque não se sujeita à vontade preceptiva de Deus expressa em suas leis. A graça é inimiga de Deus. Como é que a graça é inimiga de Deus que não pode se sujeitar à lei de Deus, ou seja, é impossível se sujeitar à lei de Deus, portanto não pode agradar a Deus, pende para a morte. Como é que essa graça, essa carne vai desejar a salvação? Aí o arminiano não, existe a graça preveniente, que fornece o desejo. Tá, mas se ela é estendida a todas as pessoas, por que nem todas as pessoas desejam salvar-se por meio da graça de Cristo? Logo, essa graça preveniente, das duas uma, ou ela não existe, é invenção de arminiano, né? Ou então ela é completamente ineficaz, não serve para absolutamente nada. É como a carne, como disse Jesus em João 6,63, a carne para nada aproveita. Então, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Nascido da carne representa uma coisa, você veio de seu pai e de sua mãe. Nascido do espírito representa o quê? Você veio do espírito. 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Você nasceu de você mesmo? Numa suposta pré-encarnação? Você chegou para o seu pai e sua mãe e disse, está na hora de eu nascer, papai e mamãe. Papai e mamãe, vamos trabalhar. Está na hora de eu nascer. Quero nascer em tal país, falar tal língua e ter a seguinte cor de pele, a seguinte condição social. Papai e mamãe, está na hora de eu nascer. Foi isso que aconteceu? Veja, eu estou fazendo chacota com isso porque isso é coisa de gente biruta, né? Isso não existe. Do mesmo modo, nascer de novo não é uma determinação sua. Não é uma determinação sua nascer de novo. Por que não? Olha o verso 8. O vento. Veja, palavra espírito no grego é a mesma palavra para vento. Pneuma. Pneumáticos. Pneumatos. Aí ele diz, o vento sopra onde quer. Olha só. Vento é uma metáfora aqui. É um tipo utilizado por Jesus para se referir ao Espírito Santo. E o que Jesus está dizendo aqui com isso? O vento sopra onde quer. Está dizendo que o Espírito age onde, quando, onde e em quem ele quer. O Espírito age onde, quando e em quem ele quer. Jesus está falando de nada mais, nada menos do que da soberania do Espírito Santo. O Espírito sopra onde quer. Não é esse negócio de graça preveniente, não. É o Espírito Santo que sopra onde ele quer. Tem que ser assim. Por que tem que ser assim? Porque o ser humano, enquanto carne, é carne. E carne para nada aproveita. Carne é inimiga de Deus.
carne não pode agradar a Deus, é impossível agradar a Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. É impossível se sujeitar à lei de Deus. Então como é que carne pode tomar iniciativa de servir Deus, de pertencer a Deus, de aceitar a graça salvadora de Deus? Por meio, não de uma graça preveniente, mas por meio do convencimento e persuasão do Espírito Santo, que sopra onde quer. E quando ele sopra, todos em quem ele sopra se convertem. O Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Você foi objeto do novo nascimento, operado, processado em você pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo age em alguém, esse alguém se converte. Não tem esse negócio de, o Espírito Santo tentou me convencer, mas eu o rejeitei. Porque Deus assumiu um ponto vulnerável e por ele ter assumido esse ponto vulnerável no seu caráter, agora eu tenho o poder de rejeitar. Então o Espírito Santo até que tentou trabalhar comigo, mas eu não quero. O Espírito Santo, ele faz aquilo que ele quer, quando ele quer e em quem ele quer. E quando ele chega, ele faz duas coisas. João 16, versículo 8. João 16, versículo 8. Olha o que o Espírito Santo faz quando ele chega. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá. Ele não vai pedir licença para você, não, irmão. Mas ele não vai meter o pé na porta do seu coração. Convencer e persuadir envolve o quê? Atividade mental, intelectual. Ele vai te convencer, ele vai te persuadir, ele vai triunfar sobre a sua má vontade que é natural em você. A má vontade natural em você, que está na condição de carne, não quer Deus, é inimiga de Deus, não se sujeita à lei de Deus, não pode agradar a Deus, para nada aproveita, disse Jesus. Mas aí vem o Espírito Santo e te convence. E quando o Espírito Santo sopra em você, porque ele quis soprar em você, você se converte pelo poder de Deus. Porque ele te convence. Ele não é um ditador que mete o pé na sua porta e te coage a aceitar Jesus Cristo. Nada disso. Isso é coisa de arminiano desonesto. Isso é coisa de arminiano desonesto. Isso é uma artimanha desonesta e mentirosa de arminiano, para não aceitar o que a palavra de Deus está dizendo. Olha o que o Espírito Santo faz. João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam quem? Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder. Eles não tinham poder para serem filhos de Deus. Poder em si mesmos. Não tinham, a saber, aos que creem no seu nome. Receberam poder para crer em Jesus Cristo e se tornarem filhos de Deus. Poder para crer. Veja, receberam poder para crer. Não tinham esse poder para crer em si mesmos. 13. Os quais quem, cara pálida? Esses que creram em Jesus se tornaram filhos de Deus pelo poder dele mesmo. Esses que creram em Jesus, os quais não nasceram. Veja, esse é o nascer de novo aqui. Não nasceram do sangue. Olha, não foi do sangue que eles passaram, através do sangue que eles passaram a crer em Jesus Cristo. Nem da vontade da carne. A carne para nada aproveita, a vontade da carne é inimiga de Deus. Não podia crer em Jesus por vontade da carne mesmo, não. Nem da vontade do homem, nem de papai e mamãe. Nem de você mesmo. Nem de qualquer criatura humana. Você não passou a crer em Jesus Cristo. Não foi por sangue, não foi por causa da carne e nem por causa da sua própria vontade, mas de Deus. Qual vontade que prevaleceu em você para que você se tornasse crente em Jesus Cristo e por isso se tornasse filho de Deus? Qual foi a vontade que prevaleceu em você, mesmo sem violentá-lo? Qual foi a vontade? A vontade de Deus, irmão.
Para de ser enganado por essa teologia arminiana enganadora e mentirosa. Quando é que você vai aceitar o que a palavra de Deus está dizendo com tanta força e poder e glória? Eu dou glória a Deus por isso aqui, irmãos. Glória a Deus por isso. Aí alguém pode dizer, então quer dizer que fé não vem de mim mesmo? Não, irmão. Próprio Paulo em Romanos está dizendo, em Romanos 10, 17, o seguinte: assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Por que nem todos que ouvem a pregação recebem fé? Não é uma boa pergunta? Já que Paulo está falando que a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo? Por que todos que ouvem a pregação não recebem fé? Já que a fé vem. A fé não vai, ela vem. Não é uma boa palavra? Ou não é um bom questionamento esse que eu estou fazendo? Porque veja, a expressão ouvir aqui na palavra de Deus tem um sentido de assimilar. Ela é introjetada dentro do ser e você assimila e agora você compreende a palavra de Deus. E agora Jesus Cristo se torna desejável para você. Você passa a desejar Cristo por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez por você. Ouvir a palavra de Deus significa isso. Captar o som das palavras não é o mesmo que ouvir. Muitos vão para as igrejas, ouvem a pregação, mas não se convertem. Por que não se convertem? Porque o Espírito Santo não agiu nessas pessoas, no sentido de convertê-las e convencê-las. Primeiro convencê-las, depois convertê-las. Porque fé, segundo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9, olha só. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 9, está dizendo, há outro no mesmo Espírito, há fé. Fé é um dom. Dom. Fé não é algo que você tem. Então, quando você recebe o dom da fé, o que acontece com você? Aí você crê. Não é Deus que crê por você. É você que crê. O fato de eu crer em Jesus porque eu recebi fé desse mesmo Deus maravilhoso, não significa que o meu crer é uma obra meritória que vai merecer o quê? Créditos diante de Deus ou méritos diante de Deus. Não. O crer é meu. Vem de mim aqui, ó, vem da minha mente. Eu creio e confesso Jesus com a minha boca e meu coração, como diz Paulo, aqui mesmo em Romanos capítulo 10. Olha, Paulo questiona, aqui ó. Quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Quem? Ninguém. Até porque Cristo já ressuscitou. Mas mesmo que não tivesse ressuscitado, ninguém tem esse poder de ir lá para o abismo e levantar Cristo. Teria, né, esse poder. 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Quando você recebe fé, que é dom, quando você recebe esse dom da fé, a palavra fica perto de você. Olha o que a palavra diz aqui, ó. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo vai do efeito para a causa, aqui no verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, confessar Jesus como Senhor é efeito de eu ter crido nele primeiro. Então Paulo, ele fala aqui do efeito para a causa. Mas veja, é com a tua boca e em teu coração. Crer em Jesus Cristo e confessá-lo como Senhor são o quê? Atos, ações minhas. Mas esses atos e essas ações só foram possíveis em mim, existirem em mim, se atualizarem em mim, graças ao dom da fé que o Espírito Santo me concedeu. O Espírito sopra onde quer. Não é você que determina onde o Espírito tem que soprar, convencendo e persuadindo as pessoas dos seus pecados.
a crer em Jesus Cristo? Não é você que determina. O Espírito sopra onde Ele quer. Aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Aí verso 10, porque com o coração é isso aqui, ó, mente, se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Agora, ele raciocina, ele fala da causa para o efeito. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A palavra está perto de nós, não está longe. Eu não preciso fazer absolutamente nada para ser justificado por Deus, porque quando o Espírito Santo opera em mim o novo nascimento, me torna nova criatura, eu creio em Jesus Cristo, porque eu recebo desse mesmo Espírito o dom da fé que me capacita a crer em Jesus. Esse mesmo Espírito me concede o dom do arrependimento. Agora eu sinto tristeza pelos meus pecados. Tristeza! Como eu sou uma pessoa má. Como eu sou ruim, eu não mereço a salvação de Deus. No entanto, eu estou aqui, agradecendo por Deus ter operado em mim um novo nascimento. E agora eu creio nesse Jesus maravilhoso. Foi por conta dessa tal graça preveniente? Não, foi por conta da operação do Espírito Santo que sopra onde quer. O querer vem de Deus. Tiago disse, é segundo o querer de Deus que ele nos gerou pela sua palavra. Foi o querer de Deus que produziu em nós o novo nascimento. O poder de Deus, foi pelo poder de Deus que eu criei nele mesmo, em Jesus Cristo, para me tornar filho dele, de Deus. Não foi por causa do sangue, da carne e do homem que eu passei a crer em Jesus Cristo. Não, não foi. Foi pelo poder de Deus. Por isso Paulo vai dizer aqui em Romanos 9,16 o seguinte: assim não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende de quem quer, porque aquele que poderia querer do ponto de vista humano, não quer. A carne para nada aproveita. Vocês estão brincando, né? Vocês não vão aceitar isso nunca? Quando é que vocês vão aceitar o que a palavra de Deus está dizendo? Hein? Quando? Quando é que vocês vão deixar, arminianos, vem cá, ó, arminianos, quando é que vocês vão deixar Deus ser verdadeiramente Deus, soberano, onipotente, onipresente, onisciente? Quando é que vocês vão deixar? Quando? Quando é que vocês vão deixar Deus ser soberano? Fazer o que Ele quer fazer, em quem Ele quer? O Espírito sopra, o vento, né? Sopra onde quer. O querer vem de Deus, o efetuar vem de Deus. E aquele que começou a boa obra em nós, é Ele que vai completá-la até o dia de Cristo. Perseverança não é causa de salvação, não, irmão. Perseverança é efeito produzido pelo próprio Espírito Santo em nós. Começou a boa obra e está completando até o dia de Cristo. Não nos abandonará. Como diz João em capítulo 14, Ele está para sempre conosco, para sempre conosco. Quando é que você vai crer na palavra de Deus? Quando é que você vai deixar de crer nessas fantasias, nessas birutices, nessas patetices ilógicas, propugnadas pela Igreja Adventista e, de uma forma mais geral, pela teologia arminiana mentirosa? Ô teologiazinha mentirosa essa! Quando é que você vai aceitar o que a palavra diz? Quando é que você vai deixar Deus ser Deus na sua vida? Quando é que a palavra de Deus, e unicamente ela, terá autoridade na sua vida? Em quando? Veja, eu estou falando com a pressuposição de que você que está me vendo agora já é um filho de Deus, um crente em Jesus Cristo. E por que você fica brigando contra a palavra, então? Por quê? Por que você tem ódio de alguns textos da Bíblia? Por quê? Por que você não respeita a palavra de Deus? Por que você não quer aprender o que a Bíblia diz acerca de evangelho mesmo e de verdade? Por que você não quer?
Se a graça preveniente chegou até você, por que você não deseja conhecer de verdade o que é evangelho propugnado pela Bíblia e não por uma orientação teológica qualquer? Por quê, hein? Responda essa pergunta para você mesmo. Não é a graça preveniente que trataria de, né, de fornecer o desejo? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.